Bom dia, Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu consolador, obrigado, aleluia, maravilhoso Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã eu lhe convido a tirar um momento para estar, aleluia, buscando, para estar se relacionando com o Espírito Santo de Deus, aleluia, que é o nosso amigo, que é aquele que está conosco em todo o tempo e que jamais irá nos deixar, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você já convidou o Espírito Santo de Deus para estar com você nesse dia? Você já o convidou para fazer parte do seu dia a dia nesse dia? Ou você ainda não falou com o Espírito Santo de Deus? Se você não falou com o Espírito Santo ainda hoje, eu quero te convidar para que nós possamos passar esse tempo em que nós estaremos orando, que nós estaremos falando a respeito do Espírito Santo e nos enchendo da sua presença. Louvado seja Deus. Existe uma promessa da parte de Jesus Cristo que disse que não nos deixaria só, mas enviaria um Consolador que estaria conosco para sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é tão fiel a nós que ele cumpre aquilo que Jesus disse. Estará conosco para todo o sempre. Louvado seja Deus. É prova do amor de Deus para com as nossas vidas. Louvado seja Deus, de que Deus não nos deixará sozinho. Então, que nós possamos aprender a desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vou fazer uma leitura agora no livro de João, capítulo de número 14 e versículo de número 16. O Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. E é por isso que nós precisamos nos relacionar, criar intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que nos guia, Ele que nos direciona na verdade, Ele que nos direciona para que nós possamos nos afastar dos perigos, das armadilhas do diabo, das armadilhas do mundo, e o Senhor nos guia na sua verdade para que nós possamos sempre estar guardados e protegidos. Amém? Existe uma outra promessa que também nós, para que ela se cumpra na nossa vida, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E essa promessa está escrita no livro de Atos, no capítulo de número 1 e versículo de número 8, que diz o seguinte: Mas recebereis a virtude, em outras versões, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você vê que para que nós possamos ser testemunha de Jesus Cristo, é preciso receber o poder, a virtude do Espírito Santo de Deus. Porque para que a nossa vida ela possa estar alinhada com a vontade de Deus,
nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. É impossível nós fazermos a vontade de Deus sem estarmos com o Espírito Santo, sem ouvirmos a voz do Espírito Santo. E como o Espírito Santo fala conosco? Ele fala no nosso espírito, ele fala por intermédio da palavra, da Bíblia, ele fala por intermédio dos santos homens e mulheres de Deus, ele fala por intermédio da oração, no pensamento, ele fala, aleluia, por intermédio das ações que nós fazemos ou que alguém faça conosco também. Deus, ele tem diversas formas de se comunicar conosco. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Jó, capítulo de número 2, se não me falha a memória, versículo 14, que Deus fala com o homem uma e até duas vezes. Então, nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus para sempre estarmos sendo guiados pela voz do Senhor, aleluia, pelo seu Santo Espírito. Então, vamos orar a Deus, porque eu quero dedicar esse vídeo ao meu amigo Espírito Santo. Eu sei que você está sendo abençoado agora com este vídeo, mas quando eu decidi fazer esse vídeo, eu decidi a fazer a ele em dedicação ao meu amigo Espírito Santo. Eu decidi fazer esse vídeo, aleluia, para homenagear, para engrandecer a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que também você, de hoje em diante, vai desejar se tornar mais próximo do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração, aleluia, a Deus, agradecendo a Deus e a Jesus Cristo por ter nos dado um amigo tão fiel que é o Espírito Santo de Deus. Querido Deus e eterno Pai, entramos diante da Tua presença, Senhor, acompanhados, meu Deus, deste amigo, Senhor, tão fiel, que nunca nos deixou, que nunca nos abandonou, mesmo diante, meu Senhor, dos nossos declínios, das nossas falhas, dos nossos erros. O Espírito Santo do Senhor tem sempre estado conosco, porque existe uma promessa de que Ele estaria conosco, meu Deus, aleluia, para sempre. E a Bíblia diz, Senhor, que a palavra do Senhor, meu Deus, é verdadeira. Fala que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nós nunca estamos sozinhos, porque o Espírito Santo, ele não nos deixa. Mesmo quando, meu Pai, nos esquecemos dele, ele nunca se esqueceu de nós. Quando viramos as costas para ele, ele não virou para nós. Ele está sempre conosco. E por isso, querido Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero engrandecer o teu santo nome. Eu quero, aleluia, Senhor, fazer menção da sua presença, querido Espírito Santo, e dizer que nós precisamos de ti em todo o tempo. Nós necessitamos da tua presença, mesmo quando nós não demonstramos com as nossas atitudes ou com as nossas palavras, mas o nosso espírito e a nossa alma reconhece o quanto nós precisamos de sua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar te agradecendo e pedir que nunca nos abandone e nunca nos deixe, porque precisamos de ti em todo o tempo, aleluia, para sermos aquilo que o Senhor declarou, determinou que sejamos. Em nome de Jesus, assim, oramos e te agradecemos. Amém. E obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. Amém, Jesus, e graças a Deus. Querido irmão, minha querida irmã, eu quero te pedir algo muito importante. O Espírito Santo, ele quer também ser o seu amigo. Ele quer se relacionar com você. Então aprenda a desenvolver intimidade com o Espírito Santo.
Em todos os lugares que você estiver, nunca se esqueça de que você tem um amigo fiel que nunca vai se esquecer de você. O nome dele é Espírito Santo. Aleluia. Se você foi tocado nesse vídeo pela presença do Espírito Santo, aleluia, deixa aqui nos comentários Espírito Santo, para que eu possa saber quantas pessoas foram tocadas pela presença do Espírito Santo e que você está assumindo um compromisso de criar um vínculo, um relacionamento com o Espírito Santo, tá bom? Compartilha também esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que o Espírito Santo possa também estar se aproximando e fazendo amizade com essas pessoas, e que elas possam andar na presença de Deus, tá certo? Que Deus poderosamente abençoe a sua vida, tá certo? Que Deus esteja contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.